Boa noite, pessoal. Então, a gente vai continuar com a nossa disciplina, entrando aí agora no quarto conteúdo, competição de plantas invasoras. Muito bem. Então, a competição, a gente pode dizer que ela é a interferência das plantas invasoras com a nossa cultura. Então, a competição, ela consiste na remoção ou na redução de um fator do meio essencial ao crescimento. Então, a competição ela vai ser um componente de interferência, que ela pode ser dividida, essa interferência, como uma competição propriamente dita, que é a remoção de fatores essenciais ao crescimento, a alelomediação, que é a adição de inibidores que vão alterar o meio e vai inibir o crescimento, e a alelopatia, que são a adição de inibidores de crescimento. Então, a interferência eu comento até que às vezes essa disciplina, esse conteúdo deveria ser chamado de interferência de plantas daninhas à cultura, porque a competição é um fator da interferência, a alelomediação e a alelopatia também são outros fatores da interferência. Então, a competição ou interferência, ela depende de espécie da cultura que vai competir, da espécie de planta daninha, da distribuição na área, da duração da competição, da densidade, quantidade de plantas que vai estar ali, e do estágio de desenvolvimento da planta daninha e também da cultura, a interação dos dois. Então, no caso da espécie, o crescimento inicial de uma planta invasora rápida, quando ela tem esse crescimento rápido, ela se torna mais competitiva. Se ela tem um dossel maior, abrange mais uma área, então ela proporciona mais sombra, a tendência é que as raízes também acompanhem a parte aérea, então ela também se torna mais competitiva. E também a exigência dos fatores de crescimento, como os fatores nutricionais. A planta ela pode também não ter um valor de massa, de abrangência grande, mas ela é muito exigente em nutrição. Então ela acaba tirando do solo maior quantidade é, de nutrientes que poderiam ser utilizados para a planta daninha, para a cultura. Então, nesse caso, ela acaba sendo um fator de maior exigência, por isso é uma maior competição. Então, por exemplo, no caso de um caruru, a porcentagem no caso de uma espécie, a corda de viola ela chega a reduzir 40% da redução de produção. O caruru, desde que seja bem manejado, não tem problema nenhum. A guanchuma em torno de 25%. Questão de distribuição da área. A gente tem aí duas ilustrações. A primeira, vocês observam que a planta a daninha invasora, ela está mais distribuída na área. Tem uma ou outra aqui que vai competir diretamente com a cultura, que está distribuída aí num círculo um pouco maior. No segunda figura aqui, a gente já tem uma concentração maior das plantas invasoras, mais distribuída e mais próxima a algumas plantas. Então, a tendência desse segundo caso, de acontecer um prejuízo maior, aumenta quando ela está mais concentrada em um determinado ponto. Ok? Então, essa distribuição da área para tentar ilustrar essa situação. No nosso terceiro caso, a gente tem aqui a duração da competição. Então, aí a gente tem um gráfico, onde tem a linha ascendente, ela não tem plantas invasoras, e a descendente é com plantas invasoras. Então, a gente, a partir da hora após a aplicação de uma regressão nos dados, a gente sempre vai observar uma curva sigmoide ascendente para períodos sem plantas invasoras. Então, essa curva aqui crescente, ela não tem plantas invasoras.
e uma descendente para períodos que tem plantas invasoras. Então, por exemplo, aqui a gente tem, cada ponto aqui é 10 dias. Então, o primeiro ponto aqui, 10 dias após a interferência ou não interferência das plantas, 20 dias após a interferência ou não interferência das plantas, 30, 40, 50, 60. O período crítico de competição, então, ele é o período compreendido entre o ponto a partir do qual a planta deve ser removida, que seria este ponto 0 dias, e o ponto após a qual a infestação das plantas daninhas não afeta mais a produção, que seria onde essas duas linhas se cruzam aqui. Ou simplesmente o ponto onde se iniciar a capina e o ponto onde se deve parar a capina. Ok? Eu acho que qualquer coisa está claro, mas eu acho que qualquer coisa vocês perguntem para mim no fórum depois, ok? A densidade seria redução no rendimento contínua, sendo um dos fatores mais importantes. Competição pode ser tanto interferência interespecífica ou intraespecífica. Então aqui a gente está mostrando o seguinte: quanto maior o eixo da produtividade aqui, ele cai à medida que aumenta a densidade de plantas invasoras. E isso independe da espécie. Quando tem muita infestação, a produtividade cai. Se eu tiver pouca infestação, a minha produtividade vai aumentar. É isso que está mostrando aí. No caso aqui do centeio, à medida que a gente não tem, não tendo centeio, né, primeira linha ali, a gente vai ter uma infestação de planta invasora de 77%. A densidade aqui do centeio aumentou 50 quilos. O peso seco da palhada, 3,45 toneladas por hectare. Infestação de planta daninha, 45. 100 quilos por hectare, obtivemos 4,27 toneladas por hectare de palhada seca. E a infestação da planta daninha, 37,5. Vocês observem que a densidade da planta daninha ela sempre diminui, né? Mas ela diminui muito até os 100 quilos por hectare de centeio. O peso da palhada do centeio aqui, ele também aumenta proporcional até 100 quilos. A partir dos 100 quilos, ele vai diminuir, né? Porque já começa a ter uma autocompetição, né? Começa a ter uma densidade maior da cultura. Então a gente começa a ter uma inibição do desenvolvimento aí, da própria cultura. O estágio de desenvolvimento da planta daninha e da cultura é o último fator dessa primeira parte. Então as plantas no estágio de desenvolvimento juvenil apresentam menor capacidade de competição, né, por questões óbvias. Então a gente tem aqui uma corda de viola no início, né, uma corda de viola maior, ela vai competir, vai tampar o cafeeiro e tal. E aqui a gente tem uma planta de café nova, né, tem também uma menor interferência de competição quando comparada a uma lavoura mais adulta. Ela vai fechar, né, vai inclusive sombrear plantas daninhas, não vai evitar a germinação, né, e com isso a gente vai ter uma tendência de uma competição, uma menor interferência da planta invasora com a cultura do café quando ela está mais velha, né? Então as plantas invasoras elas vão competir principalmente por água, luz, nutrientes e espaço. No caso aqui da ambrósia, ela tem uma competição extremamente agressiva, né? Para cada quilo de matéria seca de plantas, elas vão precisar de 110 a 400 quilos de água. A ambrósia chega a consumir 3 vezes mais água do que uma planta de milho. Então, é uma planta extremamente competitiva por água. No caso de luz, a gente tem aqui a interferência do tipo da planta invasora, né, que no caso ela vai ser ou C3 ou C4. Né? Então, no caso aí
de uma planta C3, ela consegue, ela tem menos necessidade de luz, ela consegue ser mais agressiva com baixa quantidade de luz. Ao passo que uma planta C4, ela tem uma outra característica, ela desenvolve muito rápido se ela tiver luz exposta com facilidade. Então ela tende a desenvolver muito rápido e nesse sentido, se a nossa planta for lenta de crescimento, como é o caso do cafeeiro, ela vai sofrer muito com a interferência de uma planta C4. Né? A questão do estiolamento, né, um outro ponto interessante, né, a planta cresce mais estreita a copa e cresce mais desvairadamente, mais alta. Então ela vai acabar chegando, no caso do cafeeiro, isso acaba atrapalhando muito. E o efeito da germinação, né, que a falta de luz chega a reduzir a germinação de várias espécies, na maior grande parte das espécies de plantas, né, como a gente já viu no conteúdo anterior. Então, a questão dos nutrientes aí, o caruru ele chega a consumir 54 quilos por hectare de potássio, né, enquanto a guanchuma ela chega a consumir 2 quilos de potássio em café plantado. Bom, e no caso do espaço, a gente tem uns efeitos indiretos, né, com questão ao espaço. A planta ela vai crescer, compete por espaço, mas o efeito dela do espaço é sempre mais indireto. Então, no caso das raízes, elas vão competir por nutrientes, né, que é uma questão, né, do efeito com os nutrientes. E no caso da parte aérea, ela vai acabar o espaço dela, né, a partir da hora que ela consegue desenvolver mais, ela começa a competir por luz. Então a gente termina aqui essa primeira parte, que é a parte da competição, e no próximo vídeo a gente vai continuar aqui com a parte de competição e período crítico de competição.